Quero compartilhar com vosotros, com base no texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. E quero que acompanhes comigo este texto tão poderoso e tão profundo e de conhecimento necessário para todo o discípulo de Jesucristo. Diz assim a palavra de Deus: Agora, hermanos, fortaleceos em vuestra união com el Senhor e su fuerza poderosa. Protegeos com toda a armadura que habéis recebido de Deus, para que podais mantener-os firmes contra os engaños del diablo. Porque não estamos lutando contra gente de carne e hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, que tienen mando, autoridade e domínio sobre este mundo lleno de oscuridad. Por isso, tomad toda a armadura que habéis recebido de Deus, para que podais resistir en el dia malo, e depois de haberos preparado bem, manteneros firmes. Assim que manteneos firmes, revestidos de la verdade e protegidos por la rectitud. Estad sempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobretudo, que vuestra fé seja el escudo que os libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu Santo. No dejéis de orar, rogad y pedid a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Permaneced alerta, sin desanimaros, y orad por todo el pueblo santo. Senhor, esta es tu palavra, Senhor. Palavra poderosa, Senhor, que alcança corações como os nossos, Senhor, que têm sede de ti, Senhor, que desejam conhecer-te mais e mais, de maneira profunda, Senhor, para poder viver cada dia, Senhor, o combate que tu nos propones em Cristo Jesus. Graças por este texto, Senhor, e úsanos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. O combate espiritual del discípulo de Jesucristo. Tu e eu estamos vivendo um combate. Me gustam as películas de guerra, são as que mais me atraem, las lutas e tal, isso desde niño, não? Desde niño. E sigo assim. Me gusta, me atraem. Pero ali, naquele combate, naquelas batalhas que vemos em las películas, muito bem preparadas sempre, às vezes revelam princípios que têm a ver com nossa vida, pero às vezes são um pouco falsas também. Pero esta batalha, este combate que quero fazer referência, é o combate que todos nós, discípulos de Jesucristo, todo aquele que sigue a Jesucristo, tem que ter claro e ter consciência desta realidade. É um combate que não se em sua interesse, em sua completude, toda a sua completude, não se vê, pero existe. Então, este texto me hace pensar, e quero compartilhar com vocês hoje, dentro deste tempo que nos proponemos aqui, a estar reunidos, sobre esta ideia. Porque sobre este texto já he leído e he predicado várias vezes, pero cada vez que vuelvo a ele, e assim é a palavra de Deus, encontro enseñanças. Por exemplo, observar que as armas que este texto está falando para o combate, é muito interessante. Pablo hizo referência a armas de defensa
e uma arma ofensiva. Então, quando estamos em um combate, defender-nos também forma parte da luta. E ser ofensivo, atacar o inimigo, também forma parte do combate. Por exemplo, o versículo 11 diz assim: protegeos de toda a armadura que habéis recebido de Deus, para que podais manter-os firmes contra os enganos del diablo. Versículo 14. Versículo 14. Assim que manteneos firmes, revestidos de la verdade e protegidos por la rectitud. E versículo 17. Que la salvação seja o casco que proteja vuestra cabeça. Hasta aqui, todas estas são armas de defesa. Todas são armas de defesa. E aí, o final do versículo 17 diz assim: que a palavra de Deus seja la espada. Espada existe para manter guardada, escondida? Não, espada é para a ação ofensiva. É para que podamos lutar e usar esta ferramenta como uma das armas. E muito interessante que as demais armas são armas de defesa. E a palavra de Deus é a espada que devemos usar como arma de ataque, como arma de uma ação ofensiva. Portanto, para este combate espiritual do discípulo, para este combate espiritual que tu e eu temos 4, 5 dias por semana. Há alguns dias que não há, não é verdade? Sim? Domingo não há luta espiritual, não? Não, é verdade que não. Não suele passar, assim quando tu estás pensando em vir aqui à casa de Deus para adorar a Deus, nunca passa nada em tu casa? Nunca passa nada no caminho? Ou tu, alguma vez, ha passado algo assim que tu te dá ganas de não vir? Passado sim ou não? Bueno, me confirmo com vosotros também esta palavra. São coisas como estas que são declaradas e outras que dependem da percepção que temos, da vida que levamos segundo o conhecimento da palavra de Deus. Todos os dias estamos vivendo esta luta. Queridos, todos os dias tu estás vivendo esta luta. Tu estás neste combate espiritual como discípulo de Jesus Cristo. E aí vem a primeira ideia. O combate espiritual do discípulo de Jesus Cristo é com quase toda a armadura recebida de Deus, não? Quase toda. É toda. Aí entra um pequenito problema. Porque às vezes experimentamos momentos de falhos, de derrotas? Porque não nos atentamos para esta palavra essa pequena palavra que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 11: protegeos com toda a armadura. Versículo 13: por isso tomad toda a armadura. Pablo repite 2 vezes: toda a armadura, toda a armadura, toda a armadura. Se tu não te revistes neste combate, nesta luta, com toda a armadura, se uma parte desta armadura tu não te revistes, has deixado um hueco aí. Segunda a los Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas de nuestra milícia não são carnales, sino poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Lutamos contra fortalezas todos os dias. Tu sabes lo que é fortaleza? Fortaleza em las películas se ha construído, né? se construía para impedir a invasão, que nadie podia invadir. Fortaleza. E diz o texto: para a destruição de fortaleza. Vou repetir: porque as armas de nuestra milícia não são carnales.
não podemos usar armas carnales. Um discípulo de Jesucristo não usa armas carnales, sino poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Apunta esse versículo para lê-lo depois. Contra o conhecimento de Deus, e levando cautivo todo pensamento à la obediência a Cristo, para que podais permanecer pronto, esperando en el Senhor sempre a sequência do versículo. Significa que nossas armas não são carnales, que para vencer as lutas, o combate de cada dia, nós não podemos usar armas carnales, porque nos levam na derrota. Nossas armas são espirituais. E aqui esse texto de 2 Coríntios deixa muito claro: para destruir fortalezas, derribar argumentos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ouçam, pensam que podem. E se eu não uso esta arma espiritual, vou abandonar o conhecimento de Deus e vou passar a crer em argumentos, em altivez, em coisas semelhantes que se levantam contra o conhecimento de Deus. Queridos, por isso que estamos, por esse motivo também, que vamos a começar este mês, nosso seminário bíblico de formação bíblica, o Elva School. Domingo lo anunciei e hoje ao final vou compartilhar um pouco mais, para que nós, tu que congregas aqui, que eres membro de Elva Church, tu que estás acercando-te aqui, que sepas que esta igreja é bibliocêntrica. Aqui ensinamos a Bíblia. E queremos elevar o nível de conhecimento, porque nossas classes vão começar já no 1 de agosto. Eu anunciei domingo para o grupo que estava aqui. Nossos seminários são 2 anos, e Deus vai mandar maestros que estão vivendo a experiência que estamos vivendo, de crescimento, e nosso seminário vai ser um seminário de formação bíblico-teológica com ênfase em discipulado e em pequeno grupo. Isso é bendição. De hecho, para quem não sabe, o primeiro professor já vai estar conosco aqui, vai ser o pastor Leno Franco. Conheceis? Ele vai vir para impartir classes, pero tu tienes que hacer tu matrícula no seminário. Helena tem as fichas de matrícula, tudo isso conlleva uma estrutura, porque vamos a dar início a um seminário que vamos a chamar de Elva School. E o segundo maestro que vai vir já para final de setembro e início de outubro, para 2 asignaturas mais, é o pastor de Jalma, aquele que estuvo predicando aqui. Sua igreja tem 6.000 membros, estão trabalhando com pequenos grupos de discipulado, estão alcançando toda uma província, e é uma das igrejas que mais crescem. Estes Deus estão mandando. O terceiro possivelmente vai ser um pastor de uma igreja com mais de 14.000 membros. Trabalha a igreja em pequenos grupos de discipulado, crescendo, e começou com uma igreja com 90 membros. Quantos somos aqui? Mais ou menos isso. Sabe o que nos espera no futuro, não? Por quê, queridos? Bíblia, palavra de Deus, tem que estar aqui, para que podamos entender a profundidade de lo que é resistir com toda armadura. Toda armadura. E armaduras eram armas do soldado da época, no passado. No Antigo Testamento, quando se habla desta armadura, hacía referência a como se Deus estivesse armando-se para o combate contra seus inimigos. Pero no Novo Testamento, em Efésios, é Deus quem proporciona as armas ao discípulo suyo. Ou seja, o que Pablo está dizendo aqui é que Deus proporciona armadura para Inês, para Jéssica. Ou seja, Jéssica, usa lá. Inês, usa lá. Joshua, com o sonho que tens agora, que acaba de abrir a boca, usa lá. Usa lá. As armas, toda armadura.
Queridos, uma igreja que usa toda a armadura espiritual, é impossível parar de crescer para a glória de Deus. É impossível. Toda a armadura espiritual. Deus nos proporciona, te proporciona. E o texto vai dizendo sobre ter ceñida a cintura com verdade. É uma arma espiritual. Ceñida a cintura com verdade. Pastor, e quando não há verdade em minha vida? Não estás ceñida tu cintura, ou seja, tua armadura está incompleta. Verdade é verdade. Al revés, Juan 8:44 diz que o padre de la mentira é o diabo. E Pablo, a palavra de Deus está dizendo para ti e para mim que tu tens que ceñir a cintura com verdade. Ou seja, querido, verdade forma parte da armadura do discípulo de Jesucristo. Por isso ele discipulado. Com meu discípulo, quando vou conquistando o ambiente, eu abro meu coração. Eu sou verdade, porque sei em confiança que Ele me vai acompanhar e orar e ajudar-me a vencer cada luta, as lutas que tenho. Además de la cintura com verdade, la coraza de justiça. Coraza é uma ferramenta da armadura, é uma parte da armadura de justiça, ou seja, justiça, a amplitude da palavra justiça é muito grande. Em minha vida necessita haver justiça. Necessito proclamar e favorecer a justiça. Incluso porque a justiça de Deus foi a que me alcançou em Cristo Jesus. Amém. Foi a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus em la cruz, porque eu não posso ser justo. Pero justo se hizo justo por mim na cruz. Esta justiça me impacta que eu tenho que viver esta justiça em minha vida. Tenho que ser justo, buscar esta justiça. Calçado los pés com selo de anunciar o evangelho de la paz. É muito amplo isso. Não vou aprofundizar-me aqui neste momento. Queridos, temos que ter este selo de anunciar o evangelho de la paz. Como Deus nos bendice quando nós cuidamos. Esse temor eu adquiri com as pessoas que foram meus líderes, que me acompanharam. E Deus sabe o que anda em meu coração. Se em minha vida, eu, por si acaso, venga a avergonzar o nome de Deus, eu prefiro que Deus me leve. Porque o nome de Deus é muito puro, é muito santo, para que eu me permita não cuidar de mi testemunho personal. Porque lo que hablo eu, mis reacciones vão abrir ou cerrar puertas para a predicação do Evangelho. Porque lo que sembro eu vai contribuir para o anúncio desse Evangelho de la paz ou não. Eu tenho gente em minha família que conhece o Evangelho há anos e por ele oro dia tras dia. Conoce o Evangelho, pero disse, para pertenecer a vosotros como aquela persona que eu conheci há tanto tempo, eu não quero ser. Ou seja, mal testemunho se deu em dado momento que o coração deste homem está cerrado. Que Deus tenha misericórdia da persona que isso puso este tropeço nesta vida. Queridos,
Temos que ter muito cuidado com nossa vida, com o que hablamos, com o que estamos sembrando. Deus é misericordioso, é amoroso, pero também é justo. Lo que anunciamos com nossa vida tem que ser o evangelho puro. Jesus real que transformou minha vida e que todo lo que hago eu tem que ser para anunciar e pensar que este evangelho tem que ser anunciado. E queridos, eu alabo a Deus. Deus sabe, eu digo delante de minha igreja querida, pero eu alabo a Deus por ver tanta multiplicação aqui entre nós. Eu conhecia vários de vocês, sabeis que durante os últimos 10 anos he venido aqui várias vezes. Pero neste tempo eu vejo quem ha conhecido Jesus e quem ha alcançado quem, porque agora mesmo não tenho de memória, pero não sei quem ha alcançado, não sei qual. Uma família que um foi alcançou a outro. Estela, quem tu has ganado para Jesus? Estrela, tu has ganado a Gador. Gador ha ganado a família de Miguel. A família de Miguel, não necessito dizer que Miguel e Inês, sua família é hoje. Isso é um pequeno exemplo e não para aí. Não para aí. Com o testemunho de Miguel e Inês, nosso querido José Mari, já conhecido a Jesus Cristo, já vai começar o processo de preparação para o bautismo, junto com os filhos de Gador também, porque é conhecido Jesus, a consequência que Estrela falou de Jesus para Gador. E Jéssica entrou aonde? Jéssica entrou de onde aí? Quem evangelizou Jéssica? Quem? Inês evangelizou a Jéssica. Queridos, isso é para a glória de Deus, não é para a exaltação de nadie. É assim, o poder do evangelho que me transforma. E não pode parar aí, não pode parar aqui. Os últimos que aceitaram Jesus há pouco tempo sois vós, e seguis anunciando, porque é assim, não é assim. Transforma ou não transforma? Nos entra ganas de falar de Jesus ou não entra? Aleluia! Por isso que nós fomos a Orihuela semana passada. Porque não podemos calhar-nos, queridos. Não podemos calhar-nos. Cada dia por semana me envia mensagem. La gente de ali, pastor, graças porque habéis venido aqui. Graças porque vocês habéis sido instrumentos de Deus aqui. Não teníamos nenhuma dimensão de lo que estava passando com nós outros ali. Não solamente falamos de Jesus, mas ajudamos a edificar uma igreja que estava ali. Isto é, selo de anunciar o evangelho da paz. Querido, tem cuidado. Revista-te desta armadura também, del calçado de los pés, calçar os pés com o selo. Depois, com o escudo da fé, outra arma, escudo da fé. La fé mueve ¿qué? ¿Verdad? ¿Tú crees nisso? Então não vuelva hoje para casa com dúvida no coração. Escudo da fé. Escudo da fé, minha proteção está em la fé que eu tenho nele, pastor, não é? Em Jesucristo, em Jesucristo. La fé que tenho em la igreja, não, la fé em Jesucristo. La fé em la denominação batista, não em Jesucristo. As demais coisas são consequência, porque é em Jesus que vencemos nossas lutas. É Jesus que nos salva, é Jesus que nos transforma e nos dá esta paz que nós desfrutamos, e a certeza que temos nossa morada separada para nós em la eternidade, porque dijo Jesus que Ele ia preparar morada para nós, amém. E não hace falta pagar hipoteca, hein? Amém, não? Não há um banco ali, um BBVA ali no céu, vamos ver se pode ir com uma finança. Não, Jesus já preparado já para ti, querido. Esta fé tem que mover tu vida, a vida desta igreja. Porque com esta fé, revestidos deste escudo, avançamos e ultrapassamos os problemas que vêm delante de nós. Ultrapassamos as limitações personais. Ultrapassamos
o pecado que tão de cerca intenta derribar-nos. É esta fé, não para aí. El yelmo de la salvación. Em outra tradução diz el casco. Essa tradução que eu estou usando aqui é da Bíblia, habla hoje em espanhol de Espanha. Usa a palavra el casco de la salvación. Queridos, problemas que muitas vezes temos em nossa mente, existe porque não entendemos, não desfrutamos da amplitude de lo que é esta gran salvação. Porque diz a Bíblia que é o casco de la salvação. Tu cabeça, tu mente tem que estar revestida, coberta com esta salvação que toma tu mente, e tu não podes permitir que nada mais ocupe tu mente, sino esta gran salvação que tu tens em Cristo Jesus, porque Jesus ha pagado este preço na cruz para que tu seas salvo, e que tu tenhas esta salvação, e que tu garantisses em Cristo Jesus, porque Ele ha pagado por isso. De hecho, vamos celebrar hoje a cena del Senhor, porque Cristo ha derramado sangre preciosa. Arrópate, querido, com esta armadura. Revístate com esta armadura. E por fim, a espada del Espírito, que é a palavra de Deus. Como revestir-me? Leyendo a palavra de Deus. Não puedo passar um dia sem comer esta palavra, sem escuchá-la, sem escrevê-la e pô-la em minha casa, em minha estanteria, em minhas paredes, para que eu creia nesta palavra. Isso significa usar a espada, porque nosso Jesus, quando foi tentado no deserto, o diabo vino 3 vezes, dando-lhe sugerências sutis, como ele sempre hace. Sabe como Jesus contestou? Começou a falar com o diabo. Não. Palavra de Deus. Disse lá a palavra. Deuteronômio. Disse lá a palavra. Deuteronômio. Disse lá a palavra. Deuteronômio. Tudo o que estava na palavra. Como combatemos, querido? Como combatemos? Como lutamos? Que espada usamos? A palavra de Deus. Há lutas. Palavra de Deus. Há circunstâncias que tu não vences. Palavra de Deus. Llena tu mente da palavra de Deus, porque não vai haver mais pecado que domine, não vai haver mais pensamentos impuros que domine. Ocupa-te desta palavra, hoje mesmo. Para pensar quantos versículos tu tens memorizado já. Se são poucos, tem como propósito memorizar um versículo por dia. Pastor, é difícil, eu não sei memorizar. Querido, por lo menos um por semana. Por lo menos um por semana. Te digo, em momentos que tu necessites, o Espírito Santo vai traê-lo à tua mente. Porque passa comigo. E sei que passa com todos aqui, ou quase todos. Conosco esta palavra, querido. Como esta palavra, porque ela é poderosa. Ela é sobrenatural. Quando vamos predicar o Evangelho, não temos que seguir discutindo filosofia, não temos que dizer versículos bíblicos. Porque tu hablas, esse versículo entra em poder da palavra de Deus, é o que transforma. Esse poder desta palavra, ela não é livro histórico, ela é palavra de Deus, é de Deus. Por esse motivo, podemos usar esta espada. Portanto, para manter-se firme contra os enganos do diabo, porque o versículo disse, o diabo é engañoso, por isso é o combate, a luta é esta, é engañoso, ele intenta constantemente. Não há negociação com as tinieblas. Não anda aí cerquita da possibilidade que vas a cair. Por quê? É possível. Disse a palavra de Deus, Pablo, escrevendo uma de suas cartas a los Coríntios, disse: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caiga. Queridos, para manter-nos firmes contra os enganos do diabo, temos que usar toda a armadura de Deus. Contra os enganos do diabo,
El diablo siempre es engañoso. Y dice el versículo más que es para resistir al día malo. O sea, el día malo viene. Viene. ¿Cuántos días malos Huelva Church ya ha vivido? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Viene. No es novedad. Quantos dias malos tu has vivido já em tua história, andando aí como discípulo de Jesucristo? Querido, a estratégia é toda armadura. Porque o dia malo viene. A batalha, a luta está aí. Está aí. Às vezes tu não buscas. Estão aí, as lutas estão aí. Às vezes uma palavra, uma pessoa, às vezes alguém que está fora, que não é de tu entorno. Por ele viene este dia malo. E como tu solucionas isto? Com toda a armadura. Não te desanimes se passas por el dia malo. Al revés. Revístete com toda a armadura de Deus. Ah, pastor, pero com o escudo da fé não é possível, porque eu não tenho muita fé. Já está mal. É toda, a Bíblia diz, Pablo repite 2 vezes, toda armadura. Sabe por que às vezes nós encontramos personalmente, reconhecendo, eu me encontro, eu estou derrotado, porque não me revisto de toda armadura. Tudo isto é para que nos mantengamos firmes. E o texto diz para que podais manter-os firmes. Hasta que o Senhor vuelva. Hasta que o Senhor venga a encontrar-se com sua igreja querida. Para que podamos manter-os firmes. Esse texto que vou ler aqui foi fruto de um dos devocionais. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 hasta 18, não vou ler todo, hasta 17, o último versículo é 17. Depois de isto mirei e vi uma grande multitud, la qual nadie podia contar, de todas as nações, tribos, pueblos e línguas, estavam delante del trono em la presença del Cordeiro, vestidos de roupas blancas e com palmas em suas manos, clamavam na gran voz, dizendo: la salvação pertence a nosso Deus que está sentado no trono e al Cordeiro. Queridos, isso é uma visão espiritual que Juan tuvo. Isso é verdade, isso vai passar. Isso vai passar quando nós outros, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vão aclamar naquele dia, vão estar dizendo: a salvação pertence a nosso Deus que está sentado no trono. E todos os povos e todas as nações vão estar delante de Deus. Esse dia vai chegar. Se tu não estás preparado, porque não has tenido uma experiência com Jesus Cristo, te animo e te desafio a tenerla. Isso vai passar, querido, pero hasta que isto ocorra, para que nos mantengamos firmes, necessitamos revestir-nos de toda a armadura. Huelva Church necessita revestir-se de toda a armadura. Os líderes, os auxiliares de pequeno grupo se revestirem de toda a armadura. Os pequenos grupos revestindo-se de toda a armadura. Tu casa, tu sacerdote de tu casa, tens que revestir-te de toda a armadura. Matrimônios têm que revestir-se de toda a armadura. Toda a armadura. Tu eres padre, tu eres filho, reviste-te de toda a armadura. É o que está dizendo a palavra de Deus. Sem que qualquer parte da armadura, se não tienes qualquer parte da armadura, tu não tienes toda esta armadura. Está incompleta. E aí vem a consequência de viver los altos e baixos. ¿Sabe?
Isso não é o modelo que Deus tem para nós, a ideia que Deus tem para cada de nós. Revestir-nos de toda a armadura. Este é o propósito do Senhor para com nós. Portanto, o combate, diz o texto, o tema, o combate espiritual do discípulo de Jesucristo é revestindo-se de toda a armadura. Aqui vou parar e vou dar seguimento nesse estudo próxima semana. Leva isto em tu casa. Te reto a ler Efésios capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 18. Apunta as enseñanças que vais a encontrar ali. Próxima semana vamos a ver que este combate é com conhecimento real de quem é nosso inimigo. É aprendendo que temos que resistir em los dias malos. A próxima semana vamos a dar seguimento.